Eu acho que o papel do INPE ele tem uma condição muito especial para se realizar. Nós temos um acúmulo que já vem de 10 anos, 12 anos de trabalho. Nos últimos 7, 8 anos tratamos muito dessa questão da degradação da democracia, do avanço do fascismo, do autoritarismo e da tragédia climática. Nesse 15 de novembro, nós fizemos um ato de celebração, de coroamento de um longo processo que começou em agosto. Porém, ele é mais longo por ser denso do que propriamente estendido no tempo. Nós reunimos mais de 300 pessoas, reunimos perto de 100 organizações sociais, construímos um documento muito substancioso de 20 propostas para o G20. Então, foi um processo denso, de convergência, de congruência de opiniões, mas que produziu uma proposta inovadora, uma espécie de plataforma que debate temas de defesa dos ativistas de direitos humanos, a reforma do sistema de justiça, a novas relações internacionais, a efetivação do direito, mas que efetivamente está em torno desses 3 eixos: democracia, equidade e enfrentamento ao autoritarismo. Ou seja, não basta ter eleições, não basta ter uma justiça justa, mas ela precisa ser uma justiça universal, de todos, não classista, não para a elite, não para a aristocracia. A justiça, o acesso à universidade, o acesso à escola, o acesso ao emprego, o acesso à comida, isso precisa ser universal. Então, meu ideal de democracia é um ideal de igualdade. E eu compreendi e aprendi que a gente só conquista essa ideia de igualdade e de equidade com democracia. Não são em ditaduras que os movimentos sociais conseguem construir igualdade. O INPE vem aí numa jornada de quase 10 anos com esse propósito de proteção à democracia, de ampliação do debate, e este evento que faz uma escuta atenta e uma construção tão diversa, tão plural, com tantas vozes e com tantos olhares, enriquece e ao mesmo tempo fortalece essa vocação que a gente vem desenvolvendo no Instituto. Quando a gente acolhe e aprende também os preceitos de frente ampla que a gente traz do Uruguai, que agora está num processo eleitoral, tudo isso vai somando, né, para que a gente continue nessa jornada progressista, por fora da burocracia dos partidos, mas chamando, né, lideranças dos partidos para pensar, e dentro disso a gente tem tido também uma atuação cada vez mais forte. Quando a gente pensa em democracia, tem alguns elementos que a gente precisa priorizar e prestar muita atenção. Um desses elementos é justamente a pauta ambiental, tendo em vista que nós fomos acometidos por uma das maiores tragédias, talvez a maior tragédia do nosso estado. Bom, então a gente vai pensar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, da retomada, da reconstrução, mas em que bases? Se a gente está enfrentando isso, a gente sabe que a transição climática é um fator que aumenta as desigualdades e a gente está procurando igualdade, né, e equidade, então a gente precisa tratar sobre isso. Sejam eles de ordem natural, de ordem política, e a gente está vivendo num momento de encruzilhada muito difícil e a gente tem que atuar, né, para manter essa trajetória que a gente vem tendo, né, de qualificação democrática, de promoção dos direitos fundamentais. Eu acho que nós temos duas questões mais evidentes em termos globais para tratar disso. A primeira questão é que isso não pode ser tratado de maneira isolada num país. Em segundo lugar, porque tudo tem a ver, autoritarismo, fascismo, democracia, equidade, tudo tem a ver com a questão chave que a humanidade vai enfrentar daqui para gente, que é a questão da transição climática e a questão da redução a níveis mínimos possíveis da pobreza absoluta no planeta, da fome e da pobreza absoluta. O que está ao nosso alcance, né, de maneira mais imediata? Não só é a questão do sul global, mas a questão de onde você está no sul global. Eu entendo, por exemplo, que hoje o sul do Cone Sul, a parte mais longínqua do norte do país, tem uma função decisiva. A transição climática está batendo forte lá, o sofrimento já é um sofrimento do conjunto da sociedade, e
ali tem 3 países chaves para o futuro da América do Sul e, portanto, destas conexões globais. Porque é necessário estabelecer uma tríplice aliança do bem, né? Brasil, Uruguai e Chile, que a questão climática se abate de maneira brutal entre toda essa região. Então a questão democrática desse extremo sul e a questão ambiental estão casadas. Por isso é necessário nós pensarmos concretamente num tipo de relação internacional que se conjugue com a América do Sul, com a América do Norte e com a Europa a partir dessa tríplice aliança em defesa da democracia e da república. Uma das maneiras da gente entender ou tentar explicar esse fenômeno da queda de qualidade democrática é simplesmente imaginar que a gente vive um ciclo e os ciclos têm altos e baixos. Essa é uma possibilidade. E isso coloca a gente numa situação de crise que pode dar a sensação de ser a última crise. Eu acho que o que é importante para os movimentos sociais e também para todo o setor democrata entender é que esse momento é um momento menos favorável e que é um momento de reflexão para todos esses movimentos. Entender o que poderia ter acontecido melhor a partir dos anos 60, principalmente, e entender por que a gente ainda não foi capaz de gerar essa pedagogia de mobilização capaz de reunir realmente toda uma cidadania global. Então são desafios inerentes à própria causa da constituição desses movimentos. E entender, né, simplesmente qual é esse momento histórico, acho que já nos ajuda pelo menos a refletir e depois a recalcular se as estratégias que foram utilizadas até o momento são realmente as mais corretas e as mais efetivas e buscar criar novas estratégias que escapem de tudo aquilo que a gente tem visto nesses últimos anos. Acho que no plano internacional, o papel que os organismos multilaterais cumprem são fundamentais, porque por meio desses espaços é que vão sendo consertados e construídos tratados e normas internacionais, e o diálogo entre as nações se vai forjando a partir de determinados princípios e valores. E ali se vai delimitando quais são os parâmetros para poder medir uma democracia, uma sociedade mais ou menos democrática, ou parâmetros de convencimento para outras nações ou outras culturas que ainda não implementam princípios democráticos, beberem um pouco dessa fonte e começarem a internalizar nas suas culturas a ideia de pluralidade, de diversidade, de alternância no poder, mas também questões substantivas, vinculadas ao respeito aos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, ou seja, a qualificação dessa democracia a partir desses consensos, acordos e compromissos internacionais. O grande desafio que nós temos hoje é a da manutenção da valorização desses espaços multilaterais de diálogo entre as nações. Hoje a gente vive um risco da capacidade dos organismos multilaterais poderem estabelecer quais são esses parâmetros mínimos de reconhecimento de uma sociedade democrática. E quando se perde esses parâmetros e se perde a referência, se abre espaço para barbárie, abre espaço para outras formas de autoritarismo que até então eram rejeitadas, né? Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. Existe uma sinergia muito grande entre a lógica das redes sociais, das plataformas, e essa força política, né, que emergiu ao longo dos últimos anos, que a gente chama de extrema-direita, que no fim das contas são forças antidemocráticas, né? Ou seja, um duplo desafio, um mais técnico e um mais político, a essa democracia tão jovem que a gente tem no Brasil e que acabou de se consolidar como uma força de expansão universal de direitos. Então, as redes sociais, elas são um fator desestabilizador muito forte desse processo, né? Porque elas tornam a vida dessas forças autoritárias mais fáceis, né? Como se elas nadassem a favor da corrente, enquanto a gente que defende não só os princípios básicos da democracia, mas esse componente inclusivo da democracia, né? Da expansão dos direitos, a nossa vida é muito mais difícil, porque, de certa forma, a gente nada contra a corrente do sistema de mídia que a gente tem hoje organizado em torno das plataformas. Então eu vejo muito trabalho a ser feito pela frente, a gente já tem bons diagnósticos, né, dessa situação, acho que daqui para frente a gente está numa fase que a gente tem que olhar mais para a ação prática, né, para a ação de mobilização, novas formas de organização, novas formas de pensar e falar sobre democracia que não necessariamente estão dentro daquela caixinha mais convencional que a gente costuma falar de democracia, cidadania, porque a gente acredita que tem boa parte da população aí
que adora o mesmo Deus que a gente, né? Que é o Deus da democracia, dos direitos humanos, e que a gente tem que pensar novas formas de estar conversando, comunicando e mobilizando esses segmentos. Primeira coisa, não perder a noção do que são capazes os antidemocráticos quando eles têm a oportunidade de ter as rédeas de uma nação como tiveram aqui no nosso país. E também não perder o horizonte da complexidade que é quando você vence, chega no poder formal. Quando a gente tem a noção dessa complexidade, a gente também se mantém muito firme com as nossas organizações, com os movimentos que a sociedade produziu ao longo desses anos. Temos que ter também a clareza de que governar no momento que a gente assumiu o poder com tanta resistência que houve das organizações, dos movimentos sociais, populares do nosso país, a gente não pode governar tendo a impressão, a sensação de que está fazendo um favor para o nosso país governar. E o bem-estar da população é exatamente isso. A democracia quer dizer bem-estar também da nossa população, especialmente da classe menos favorecida do nosso país, da América Latina e do mundo. Quando a gente saiu das organizações, saiu da periferia, que é locais da onde nós viemos, de toda a luta camponesa, da mesma forma, outros atores ocupam. E esses atores que ocupam esse espaço sabem fazer muito bem o jogo antidemocrático, que é o que, na minha opinião, está sendo feito nesse último período, inclusive agora, quando nós somos governo aqui do nosso país. A gente sai de um território, sai de um local por ter essa sensação que o dever foi cumprido, que a nossa parte já foi feita, e na verdade é essa complexidade que eu falava. Você ganhar uma eleição não significa você ganhar o poder. O nosso mundo está conhecendo o retorno de um autoritarismo, que é um autoritarismo que corresponde a uma representação de novas minorias. E essas novas minorias construíram, desde o início do neoliberalismo, quer dizer, desde a década de 70 do século passado, uma série de estruturas em torno do Estado, em torno dos governos, para evitar que o povo se aproximasse desses governos. Ou seja, essas novas estruturas autoritárias minaram aquilo que é o instituto da representação, a representação legítima. Então, o grande desafio que nós vivemos hoje é um desafio de construir uma nova estrutura do Estado que afaste esse cerco que as instituições privadas, que esses intermediários, que esses corpos intermediários estabeleceram em torno do Estado, e possa de novo fazer com que o povo se reconheça no governo que elege, se reconheça nos programas que esse governo vai levar à frente. Olha, eu diria que é a busca de uma combinação da democracia real, da participação, mas também no dia a dia das nossas ações. E no momento onde ela está sob profundo ataque, inclusive em nome dela. Isso significa resgatar valores, resgatar atitudes, mas também saber que é uma disputa que exige muita visão de perspectiva de futuro. É preciso voltar a materializá-la, porque ela acompanha também um processo de concentração da riqueza, um processo da riqueza cada vez mais imaterial, de desconstituição de classes sociais, de concentração de poder. Há um conjunto de combinações políticas, sociais, ambientais e de postura social e institucional que é um desafio enorme. Mas tem que ser vivido, tem que ser feito e vai exigir muita luta. Acho que é difícil, mas exigência obrigatória para o futuro da humanidade. Na verdade, o nosso desafio é dar um novo sentido à democracia, né? Porque nós tivemos uma conquista muito grande há décadas atrás, quando no Brasil, como um exemplo, foi derrotada uma ditadura militar, instituído um regime em que a participação popular começa a ser valorizada. No entanto, o processo de enfrentamento diante desse interesse popular, ele nunca deixou de existir por parte das classes dominantes. E eu creio que a gente chegou num ponto da história em que a imposição pela restrição da participação social, das próprias liberdades democráticas, ela ganhou uma força enquanto discurso e enquanto prática também. Por isso que eu acredito que quando a gente fala de defesa da democracia nesse contexto, nós precisamos de imediato também dar um sentido, preencher de conteúdo o que nós compreendemos enquanto uma democracia, para que a partir daí a gente ganhe novamente força social
e capacidade de mobilização para que a gente tenha efetivação desse sistema, trabalhando e acolhendo as contradições da luta por qualidade de vida. Não é uma tarefa fácil, ou seja, é uma tarefa urgente, que nós precisamos fazer desde a base para que ela tenha realmente efetividade. Eu acredito que a democracia, ela se estabelece com força, pautada principalmente pela questão da perspectiva da garantia de direitos, entendendo que para qualidade de vida nós precisamos de da garantia de um conjunto de direitos, que garante o direito principal, que é o direito à vida, que é o direito básico. Dificuldades de garantir a totalidade do direito humano à alimentação. Isso se dá principalmente nos países onde a democracia é mais fragilizada. Você percebe que tem violações de grupos sociais, violações de direitos que são utilizados por um projeto de sociedade ou não. Se a gente pensar no fascismo histórico, né, no nazismo, Hitler também foi eleito. Então, processos de eleição não necessariamente garantem toda a democracia que nós queremos. Nós queremos muito mais. Os processos de eleição, eles são apenas um pequeno aspecto. São necessários, mas não suficientes. Então, é muito importante, é fundamental para uma democracia que de fato se aprofunde, o reconhecimento dos movimentos sociais e a sua valoração como uma possibilidade de autonomia da sociedade, de uma sociedade que se auto-organiza, que constrói um modo de vida democrático, constrói uma cultura democrática. Só isso pode garantir uma democracia de longa duração, uma democracia de grande profundidade, uma democracia realmente radical. O desafio é muito grande, né? A gente, quando ela fala de global, a gente está falando de várias. A gente está falando de corpos, a gente está falando de etnias, a gente está falando dessa democracia. E essa democracia, ela não atinge todo mundo. Mesmo que a gente está falando aqui dentro, com todos os processos que a gente tem da tecnologia, a gente não consegue. Porque quando você está falando de democracia, né, você tem que entender qual que é o estado democrático que a gente está querendo. Tem pessoas que conseguem sair das lutas, tem gente que ainda precisa de fazer um processo também para as pessoas que estão nesses lugares. Então, por isso que é diverso. Então, assim, eu acho que é um processo, assim, democracia, ele é muito isso, né? É dever de ir e vir, mas se eu não consigo fazer o processo democrático de ir e vir, como é que eu vou fazer? Começa por aí. A democracia, ela começa isso, né? Respeitar o ir e vir, né? Então, ele é difícil isso, às vezes. Eu acho que reforça a continuidade desse desejo e mais ainda da necessidade de se construir uma democracia a partir de uma percepção de sujeitos coletivos. Foi um processo muito ousado que o INPE fez ao longo desse ano, começando lá em fevereiro, mas que exige muita articulação, muita escuta, muita decantação do que a gente está entendendo, não só do que está sendo dito, mas também do que a gente está vivendo. Porque algo que foi interessante nesse processo de diálogos, de construções para chegar a essas 20 propostas, é que se ativa uma sociedade civil, que sempre teve muito próxima. E eu acho que também tem um reflexo muito grande dessas propostas. E para essa movimentação que o Instituto Novos Paradigmas fez, junto com mais de uma centena de organizações, existe um saldo aí organizativo, um saldo de ideias para esses próximos 2 anos do governo Lula, não é? Que a gente entenda e possa falar sobre democracia a partir do que a gente sente de uma sociedade que hoje é muito mais complexa do que o que a gente viveu há 10 anos ou há 20 anos. Eu acredito muito que esse trabalho vai ter vida longa. Governo de extrema direita sendo eleito pelo voto popular é ruim para a democracia? Essa é uma pergunta, porque se a democracia ela é um valor estratégico, não é o resultado da democracia que diz se é bom ou não. É a democracia em si enquanto valor. Então, nós não podemos partir da premissa de que o governo de extrema-direita vai romper com a democracia. Nós temos que respeitar a decisão do povo, mas se este governo, seja ele de extrema-direita, de centro ou de esquerda, desrespeitar a lógica democrática, nós, como povo, devemos nos insurgir contra isso e defender a democracia.
Agora, que democracia nós estamos falando? Nós estamos falando da democracia da eleição. Isso não é democracia. Democracia é quando a sociedade organizada, ela incide de fato na gestão das coisas públicas, das coisas coletivas. E isso não é só na eleição. Por isso que, quando a gente fala em democracia, a gente qualifica a democracia participativa, a democracia direta, a democracia comunitária e sim a democracia representativa. Não é que elas se excluem, elas se complementam. Então eu acho que é isso que está em debate. E a sensação que a gente tem, olhando num processo histórico, é que nós nunca tivemos tantos governos eleitos democraticamente. Então eu acho que aí está uma questão de que nós, como movimento social organizado, temos que problematizar, porque nós temos que discutir a cultura da democracia e a democracia como um valor estratégico. E se ela é um valor estratégico, se ela é um valor ético, ela tem que ser respeitada desde que as regras sejam mantidas. E eu acho que essa é a questão central, né? Que em sendo eleito as regras têm que ser mantidas. Estamos viviendo, degradando el medio ambiente, generando desigualdad, produciendo autoritarismo aquí y allá. Esa es la utopía. La democracia es una construcción política. La razón de ser de la política es la realización de los derechos humanos de todas las personas. El vínculo entre democracia y derechos humanos es un vínculo esencial, conceptual. La democracia es democracia en términos de realización de derechos. No es concebible una dimensión democrática total sin una promoción y realización efectiva de los derechos sociales. Y eso quiere decir derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda. El vínculo democracia y derechos humanos, insisto, es un vínculo básico. Los derechos fundamentales se asignan a todos, o sea, esa universalidad implica la igualdad, porque somos iguales, tenemos los mismos derechos, porque establecemos la igualdad como el parámetro de realización de los derechos fundamentales. Son todos los derechos para todas las personas. Parece que nós temos que ir além da democracia meramente formal. A democracia tem que cada vez mais gerar respostas às demandas da população, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos que estão, como alguns dizem, no andar de baixo, porque a democracia precisa fazer sentido para a massa da população. E a única maneira de que ela vai fazer esse sentido e que nós não vamos cair em tentações autoritárias é justamente na medida em que a democracia puder dar resposta aos anseios que essas pessoas têm. Através da democracia, utilizar desse exercício de participação popular, de votar, que isso se converta em melhoria para a vida das pessoas. Eu acho que o nosso principal desafio está em nós nos despirmos da roupa que estamos usando hoje de que nós somos os defensores do sistema. E se nós não nos apresentarmos como os agentes que são os agentes da mudança do sistema, esses que são simplesmente destruidores tomam o nosso lugar. Os desafios da democracia, no meu entendimento, nesse momento, são, primeiro, nós temos a proteção total da democracia, porque ela está em risco o tempo todo. Ela está sendo colocada à prova o tempo todo. Então é importante que a gente tenha formas de proteção da democracia, de proteção das minorias, dos grupos vulneráveis, proteção das nossas leis, da nossa Constituição, daquilo que permite que nós tenhamos divergências, mas ao final chegarmos a uma convergência, que isso é tudo o contrário do que está acontecendo hoje com esse avanço da extrema-direita fascista no mundo, que ataca a democracia. E a gente só vai conseguir chegar na equidade, que é dar aquilo, né, para as pessoas desiguais, aquilo que elas merecem, né, tratar igual os iguais e desiguais na sua proposição, digamos, na sua proporção de desigualdade. A gente só vai conseguir isso na democracia e não em estados autoritários. Hoje, o Brasil e o mundo vivem numa encruzilhada, né? Nós temos de entender que o mundo está numa transição, né, macrogeopolítica, e essa transição significa a decadência de um polo hegemônico imperial e a formação, esperamos, de um bloco mais aberto que tenha na sua agenda o combate às desigualdades, à pobreza, pelo desenvolvimento e pelos direitos humanos e pela democracia. É evidente que esse momento é um momento complicado, porque é um momento de desconstrução das conquistas sociais, né, que foram sendo adquiridas a partir da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a formação do Estado do Bem-Estar Social. No Brasil, nós fizemos uma Constituição cidadã
E tudo isso está sendo contestado. E as pessoas estão sendo manipuladas a partir desses receios, dessas apreensões sobre o presente, sobre o futuro. Portanto, nós estamos vivendo também a democracia da sua encruzilhada. Evidentemente que há apostas no sentido do autoritarismo, mas há apostas também no sentido de dar um salto de qualidade. E esse evento que estamos realizando vai ter o caráter e a oportunidade de pensar esses desafios e apontar um novo amanhecer para a humanidade. Além dessa descrença no sistema político, a gente também tem um problema muito sério que é a desinformação. O principal problema não só do discurso de ódio, mas da desinformação nas redes sociais é que o jeito que ela se propaga é muito mais rápido do que a verdade ou coisas boas e positivas. Do jeito que as redes sociais funcionam com os algoritmos, o potencial de alastramento de uma notícia negativa é muito maior do que uma notícia positiva, e uma notícia odiosa ou uma desinformação, ela vai chegar muito mais rápido em muito mais pessoas. Elas vão seguir nas redes pessoas com as quais elas têm opiniões similares. Isso cria o que a gente chama de câmara de eco, onde as pessoas só veem as coisas que elas acreditam e isso só reforça a crença delas. Isso coloca a democracia em risco porque isso vai ampliando a polarização que a gente tem entre grupos diferentes, principalmente para grupos vulneráveis. Porque geralmente o discurso de ódio e a desinformação ela foca em grupos minoritários, em grupos que são mais vulneráveis a ataques violentos políticos. Isso faz com que essas pessoas fiquem em risco e a democracia também seja afetada diretamente. Acho que esse eixo de debate hoje aqui sobre equidade, ele é central para a democracia. E aí, entrando nos temas de gênero, especialmente das mulheres, a participação das mulheres na política, a gente está muito aquém no Brasil, né? Muito aquém no mundo, muito aquém na nossa região também. Hoje, apenas cerca de 18% dos deputados e senadores são mulheres. Esse índice é baixíssimo, muito abaixo da média mundial. Então, tem aí uma desavença entre a gente ser metade da população do nosso país, metade da população mundial, mas não ocupar metade do poder político e do poder econômico. Então, acho que quando a gente traz a discussão de equidade, a gente também tem que falar muito de inclusão de mulheres em espaços de poder, em espaços decisórios. A gente está falando de inclusão de pessoas, né? E na visão nossa do governo brasileiro, nós não deixamos nenhuma mulher para trás. Nós estamos especialmente preocupados com as mulheres mais excluídas, mas nós entendemos as mulheres em toda a sua diversidade. Por que nós vamos deixar de fora as mulheres, né? Muitas vezes no Brasil a gente tem até mesmo um certo receio e medo de se dizer feminista, né? E aí eu sempre digo assim, poxa, mas alguém é contra que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, possibilidades e liberdades? Difícil, né? A gente dizer que a gente é contra. Então, feminismo é isso. Feminismo é a busca pelos mesmos direitos, pela equidade. Estamos vivendo nos últimos tempos uma erosão da democracia. Ou seja, a democracia está perdendo seus rasgos mais importantes e mais estruturais. E isso é muito grave, não é uma situação única, exclusivamente do Brasil, é uma situação mundial. As pessoas começaram a não acreditar na democracia. A democracia, o sistema político começou a ter um afastamento também da sociedade. Estamos em uma luta e um desafio fundamental, que não é um desafio só doméstico, interno, é um desafio global de construir bases muito mais democráticas, mais participativas, uma cooperação muito mais solidária e, sobretudo, fazer com que acreditemos de novo nesse sistema, para que todos podamos defender, porque se não defendemos a democracia, nós quem vai defender? Então, na verdade, quando falamos de democracia, ou para mim, fundamental falar de democracia é falar de participação, é falar de construir juntos, é falar de pensar em futuros onde todos e todas podamos melhorar as condições de vida e ter uma vida melhor, um bem viver, como falamos na América Latina. Hoje a gente está vivendo um contexto onde o autoritarismo no mundo como um todo tem avançado a passos largos. E a sociedade civil, ela é tanto parte da solução, mas ela também é vítima direta desses autoritarismos. Então, é fundamental que a gente crie
e reconheça que esse movimento faz parte de diversas iniciativas distintas. A gente está falando de desinformação, como é que as pessoas, como o discurso de ódio tem sido elaborado e trazido. Cada vez mais a gente tem visto a falta de regulamentação de questões como redes sociais, big techs, etc. E é fundamental que se discutam essas questões não só no nível nacional, mas, de fato, no nível internacional, em ambientes como o G20. A gente tem um mundo polarizado do ponto de vista da agenda política, né? E com acento nesse momento para um avanço da agenda conservadora e reacionária, mais do que conservadora, até numa perspectiva reacionária. Isso efetivamente traz ameaças e riscos muito fortes, né, para os direitos humanos, mas ao mesmo tempo faz com que a sociedade civil organizada, né, em nível de Brasil, mas isso também em outros países que têm um ativismo político e social mais forte, também tem uma postura de resistência muito grande, uma postura de tentativa de articulação de diferentes campos de diálogo em diferentes temas envolvendo direitos humanos, atentas efetivamente, né, a essa agenda autoritária que avança e também numa posição muito forte de denúncia junto aos órgãos e organismos internacionais de direitos humanos sobre as ameaças que esse tipo de governo traz efetivamente para a pauta dos direitos humanos e para o avanço de violações de direitos humanos. Formular estas 20 propostas para o G20 numa perspectiva de defesa da democracia, né, e da equidade para o enfrentamento dos autoritarismos, eu acho que a gente chega a um resultado muito positivo, um resultado importante. Acho que saímos desse processo como o INPE bastante fortalecidos, mas que também abre para frente perspectivas e espaços bons de diálogo e de continuar avançando nessa pauta e nessa agenda. Eu acho que a participação via consulta pública da sociedade civil e de indivíduos também que participaram foi fundamental para a gente também construir coletivamente esse conjunto de propostas que nós estamos entregando à cúpula do G20. Propostas para o governo, para os estados e também para a própria sociedade civil, porque isso é um processo de fortalecimento da democracia que passa pela união entre governo e sociedade civil. Nós queremos uma democracia que contemple, que garanta os direitos a todos e todas, e que a gente possa ter oportunidades iguais ou liberdade de escolher aquilo que a gente quer para as nossas vidas, ter a segurança de andar também. Então, essa democracia é uma democracia inclusiva, com muita igualdade entre homens e mulheres. Então, o que é importante desse processo? Que ele é um processo que organiza ou contribui, melhor dizendo, para organizar a luta em defesa da democracia. E quando nós falamos em defesa da democracia, estamos falando a luta pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos. Muito te sente sendo uma voz pela democracia. Rouco já de tanto falar, mas sem ter perdido a voz.